Como eu estava dizendo, chamou a atenção esse último louvor, os louvores, em especial esse último, um coração disposto a obedecer, disposto a cumprir todo o teu querer, cumprir o querer do Senhor. E aqui nós vemos uma passagem no Evangelho segundo escreveu Lucas, a qual o Senhor Jesus junta ali alguns dos seus seguidores. Algumas traduções falam 72, outras falam 70, mas isso não importa, isso é questão de tradução. O importante é saber que Jesus chamou aqueles discípulos, aqueles seguidores, e os enviou em uma missão. E o que é uma missão? O que vem a ser uma missão? A missão, ela é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de alguém. A missão é uma incumbência dada a alguém que deve executar a pedido ou por ordem de alguém. E nós vemos aqui que no caso, o Senhor Jesus, Ele não pede, Ele ordena, Ele manda. Há um imperativo aqui: vão, eu estou mandando vocês. O Senhor Jesus reúne aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles seguidores, aquelas pessoas que acreditavam na palavra dEle, que confiavam no Senhor, e Ele ali envia eles em uma missão. O Senhor Jesus ali dá um direcionamento para aqueles homens e envia eles em uma missão. E a pergunta é: qual é a minha missão? Eu estou cumprindo a missão que o Senhor Jesus colocou na minha vida? E o tema da mensagem é esse: estou cumprindo a minha missão? E é isso que eu quero tratar com vocês neste dia. Saber se nós estamos cumprindo a missão a qual o Senhor nos ordenou, a qual o Senhor chamou a cada um de nós. E para saber se eu estou cumprindo a minha missão, nós vamos dentro desses textos, dentro desses 7 versículos que foram separados aqui, para ver se eu estou cumprindo a minha missão. Então o primeiro ponto, para eu saber, ou para ver se eu estou cumprindo, ou para cumprir a minha missão, a primeira coisa que eu tenho que saber: eu tenho que atender ao chamado, que é o verso de número 2. Eu tenho que atender ao chamado. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Atender ao chamado. Para atender ao chamado, nós temos que estar dispostos. Coração disposto a obedecer. Quantos têm se disposto a atender o chamado do Senhor na sua vida? Quantos que têm se disposto a deixar muitas das vezes as suas tarefas ou os seus afazeres para cumprir aquilo que o Senhor o tem chamado? Porque muitas das vezes nós temos algo a fazer para o Senhor, mas nós também temos tantas coisas particulares para resolver, e geralmente damos prioridade para as coisas que são nossas. Damos prioridade talvez para coisas mínimas, sendo que o Senhor tem esperado de nós disposição para servir a Ele. E o que é servir ao Senhor? É levar a palavra ao próximo, é levar o evangelho ao próximo, estender a mão ao próximo. Qual é o mandamento que o Senhor disse? Novo mandamento eu deixo, vos dou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você precisa aprender a estender a mão, você precisa aprender a doar a sua vida em favor do próximo. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Coração disposto a obedecer, coração disposto
a cumprir todo o teu querer. Tenho que atender ao chamado, tenho que ter disposição. E nós estamos vivendo tempos que as pessoas não têm mais disposição para servir a Deus. E o servir a Deus, querido, não entenda como estar presente na igreja. Não, a igreja é o lugar que a gente vem para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra, para aprender do Senhor. Mas o que nós temos que fazer para o Senhor, o ide do Senhor, é lá fora. É com aquela pessoa que você encontra talvez todo dia no seu trabalho, e você muitas das vezes não dá o testemunho de cristão. É aquela pessoa que mora ao seu lado, que está ali vendo quem é você, e você precisa dar o seu testemunho de cristão. Ou seja, você tem que atender ao chamado. Você tem que estar disposto a ter uma transformação, uma mudança de vida, para poder levar a palavra do Senhor. Porque não é de qualquer maneira, precisa haver um preparo. Você precisa estar preparado, você precisa estar pronto. Como que se dá esse preparo? Foi tudo que nós louvamos aqui hoje. Fala, Senhor, muda a minha vida, muda meu coração, transforma o meu ser. O Senhor é maior na minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Tem que atender ao chamado. Quantos têm se disposto a atender o chamado do Senhor? Como que está a nossa disposição neste dia? Como que está a nossa disposição hoje? Como foi falado no começo, está frio, está bem frio, mas a nossa disposição tem que estar mais quente, a nossa disposição tem que estar aquecida, porque não é para nós, é para o Senhor, igreja. A nossa disposição não é para mim, é para o Senhor. É para Ele, é Ele quem tem chamado, é Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos convocou. E nós precisamos atender ao chamado. Para cumprir a minha missão, eu tenho que primeiramente atender ao chamado. Você está disposto a atender o chamado que o Senhor tem na tua vida? Você está disposto a atender o chamado a qual o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer? Segundo ponto, nós temos que saber que a missão não é fácil. Nós temos que saber que a missão não é fácil. O verso 3 é onde ele dá a ordem: vão, estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Você parou para prestar atenção na fala de Jesus? Ele convoca aquelas pessoas e fala para elas: olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. A ovelha é um dos animais mais frágeis que existe. E o lobo é um dos animais mais ferozes. Todos nós sabemos que o lobo ataca as ovelhas para se alimentar. E Jesus diz para aquelas pessoas: olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Quem olha isso aqui e analisa vai falar: esse homem é doido. Como é que pode? Está mandando para ser morto? Está mandando para ser trucidado? Mandar uma ovelha, pegar uma ovelha e colocar no meio de lobos? Não é um lobo só não, são vários. Eu fico imaginando a cena, você pegar algumas ovelhas e jogar assim no meio de lobos. O que é que acontece, né? Será que as ovelhas vão lá e vão socar os lobos? Não, né? Os lobos vão querer abocanhar as ovelhas. Então, nós temos que saber que a nossa missão, ela não é fácil. Às vezes nós queremos as facilidades. Às vezes nós queremos que as coisas sejam tranquilinhas, que as coisas sejam fáceis. Mas Jesus disse: eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobo. Ou seja, vai ter dificuldade, vai ter adversidade, vai ter contratempo. Mas não se esqueça de uma coisa:
Quem está te mandando como ovelha para o meio de lobo é aquele que prometeu que estaria contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Então, se Ele está te mandando como ovelha para o meio de lobos, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. No ambiente mais hostil, na dificuldade maior que tiver, o Senhor está com você. Basta você fazer o que Ele está mandando. Basta você fazer aquilo que Ele colocou na tua vida para ser feito. Você vai estar num ambiente hostil, sim. Você vai estar num ambiente de dificuldade, sim, de adversidade, sim. Mas você tem um Deus que é maior do que qualquer adversidade. Você tem um Deus que é maior do que qualquer contratempo, de qualquer adversidade. Porque Ele é soberano e Ele tem cuidado de nós. Saiba que a missão não é fácil. Saiba que não vai ser fácil. Quantas pessoas que nós encontramos e nós tentamos testemunhar de Cristo e encontramos barreiras, encontramos diversidades, encontramos dificuldades. Só que você precisa insistir. Você precisa atender ao chamado, saber que essa missão não é fácil, mas quem te escolheu para essa missão é aquele que te dá condição de fazê-la, é aquele que te dá condição de cumprir ela na sua vida. Saiba que a missão não é fácil. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Todo dia, meu querido, quando você sai da sua casa, que você vai para o trabalho, que você vai para a escola, que você vai fazer alguma coisa, você está indo como ovelha para o meio de lobos. Só que você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está ali, o bom pastor cuidando das suas ovelhas. Você vai para o meio de lobos, mas Ele está ali cuidando de você. Ele está ali zelando e olhando por cada passo e cada situação que você está vivendo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para cumprir a minha missão, terceiro, eu tenho que saber que a missão não é minha, ela é do Senhor. A missão não é minha, ela é do Senhor. O verso 4, a parte A, ele diz assim, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. O que ele quis dizer com isso? Não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. A missão não é sua, a missão é minha, diz o Senhor. A missão é dele, igreja, não é minha, não sou eu que vou fazer. Não é para minha glória, não é para promover o meu nome. O pastor João Pedro que fez, o pastor Rogério, que bênção. Não, a missão é do Senhor. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele. É isso que nós temos que entender. E você tem que saber, querido, que é Ele quem vai suprir na tua vida e é Ele quem vai cuidar dos detalhes. Ele disse para os discípulos, não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, ou seja, não era para levar alimento, não era para levar roupa, não era para levar calçado, não. Eu vou providenciar. E o Senhor está dizendo para a tua vida hoje, igreja, é Ele quem cuida de você. Quando você se dispõe a fazer a missão, quando você é lá enviado em meio aos lobos, saiba que a missão, ela é do Senhor, ela não é sua, ela não é para te promover, ela não é para elevar o teu nome, ela não é para elevar o teu cargo, não, nada disso. Ela é tão somente para glorificar ao nome do Senhor e para cumprir aquilo que Deus colocou na tua vida. Então confia no Senhor, a missão não é minha, ela é do Senhor. A missão é dEle, é Ele quem prepara tudo, é Ele quem forja tudo para que as coisas aconteçam. E às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos ansiosos, e agora, como é que vai ser, como é que vai acontecer, o Senhor está me mandando, eu quero ir, mas eu tenho medo, e se não der certo, e se eu encontrar dificuldades, adversidades, e se faltar alguma coisa para mim, querido, a missão não é sua, a missão é do Senhor, é Ele quem vai suprir, é Ele quem vai cuidar dos mínimos detalhes. Deus tem cuidado dos detalhes na sua vida, igreja. Deus tem cuidado de cada detalhe na tua vida. Começa a analisar a tua vida aí.
tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, cada detalhe, Deus está cuidando. Sabe por que Deus está cuidando? Porque a missão não é sua, a missão é dele. Quem tem que ser glorificado é Ele, não é você que vai ser promovido, não é você que vai ser glorificado e exaltado pelo que você está fazendo, não, é o Senhor. É o Senhor quem há de ser glorificado, é o Senhor que há de ser exaltado, porque a missão é dele. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te enviou, e é Ele quem cuida da tua vida. Por que é que você tem se preocupado com os detalhes, se o Senhor é quem está cuidando de tudo na tua vida? O Senhor está cuidando de tudo, é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem tem cuidado de tudo na tua vida. É Ele quem tem cuidado dos detalhes na sua vida. As mínimas coisas, aquelas que talvez você não presta atenção, mas o Senhor está ali, cuidando de cada um. O Senhor está ali, suprindo cada necessidade tua. Começa a prestar atenção nos detalhes da sua vida. Em tudo você vai ver a mão do Senhor. Em tudo você vai ver o agir de Deus na tua vida. Porque a missão não é sua, não é minha, a missão é do Senhor. Quarto ponto, para eu cumprir a minha missão, eu tenho que atentar para o foco da missão. No mesmo verso 4, a parte B, que diz assim: e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Será que Jesus queria que eles não fossem legais com ninguém? Não, não era isso. Naquele tempo, cada pessoa que eles encontravam, eles tinham que fazer longas saudações. Então, perdia-se tempo com isso. E na questão aqui, Jesus não queria que eles perdessem tempo. Jesus queria que os discípulos fossem e anunciassem o Evangelho. Então, nós, trazendo para os nossos dias hoje, nós temos que atentar no foco da missão. Qual é o foco da missão? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me enviou? Eu tenho que focar no Evangelho. Eu tenho que focar naquilo que o Senhor ensina na sua palavra, não no que eu acho ou no que eu penso. O foco não é esse. Não é o que eu acho. Eu acho que é assim, eu penso que é assado. Não. O foco é chama-se Evangelho de Jesus Cristo. É o que Deus quer, não o que eu quero. Porque às vezes a gente tem esse costume de olhar para as pessoas e achar que tal pessoa vai ser assim, tal pessoa vai ser assado, ou o outro eu vou falar assim, ou não, queridos. Você tem que pregar o Evangelho na sua íntegra, como ele é. Porque quem vai convencer o homem não é você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do seu pecado. É Ele quem convence o homem das suas falhas. O que nós temos que fazer? Cumprir a nossa missão, atentar para o foco, anunciar o Evangelho, puro e simples como ele é. Porque às vezes a gente fica querendo inventar muitas coisas. Porque aquele lá é difícil, eu preciso ver como que eu vou fazer. Fale de Jesus, pregue o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações. Não é porque você está falando, não é porque eu estou falando, mas sim porque o Espírito Santo é que vai convencer o homem. E às vezes nós temos um costume de pré-julgamento, de olhar para a pessoa e achar que a pessoa que eu vou falar e a pessoa não vai aceitar ou não vai receber. Quem somos nós? Isso é com o Senhor, isso não é conosco, isso é com o Senhor. Nós precisamos, é o quê? É estar focado. Precisamos estar focados na missão. Precisamos estar focados no quê? Na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos instrui? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Qual é o ensinamento que nós temos recebido aqui na igreja da nossa liderança?
Isso é foco no Evangelho. Não é querer mudar, não é querer fazer da maneira que eu penso, ou da maneira que eu acho. Porque se eu fizer do meu jeito, não, você não tem que fazer do seu jeito, você tem que fazer conforme a palavra nos instrui. Você tem que fazer conforme o Senhor Jesus nos ensina, e esse ensinamento está na Bíblia. Esse ensinamento está na Bíblia. É aqui que a gente encontra o foco da nossa missão. Então precisamos focar. Não pare no caminho para cumprimentar ninguém. Nós temos que substituir isso hoje para nós em não fazer o que eu acho ou não fazer o que eu penso, mas fazer o que Deus quer, fazer o que Deus tem mandado, o que Deus tem ordenado, porque como eu já disse aqui, a missão não é nossa, a missão é dele, então nós temos que obedecer, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Você está cumprindo todo o querer do Senhor? Você está anunciando a palavra do Senhor como ela deve ser na sua íntegra? É o foco da missão, igreja. É o foco da missão. Atentar para o foco da missão. Quinto ponto, para eu cumprir a missão, independente da situação, cumpra a sua missão. Independente da situação, cumpra a sua missão. Versos 5 e 6 ele diz assim, quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. O que ele está dizendo com isso? Não importa o resultado, porque o resultado não vem de nós, o resultado quem dá é o Senhor. Então, independente do que aconteça, faça a sua parte, cumpra a sua missão, ou seja, não pare no meio do caminho, não abandone aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Quantas e quantas vezes que nós queremos parar no meio do caminho, quando bate o desânimo, quando vem a tristeza, quando bate uma dificuldade, quando algo contrário acontece, quando talvez você está ali evangelizando alguém e você não vê sinal nenhum de mudança na pessoa, aquilo vai te chateando e às vezes a gente quer parar, eu não vou mais fazer porque eu não estou vendo o resultado. Querido, independente da situação, cumpra a sua missão, porque não somos nós que vamos dar o resultado é do Senhor. A Bíblia nos fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem vai fazer a coisa acontecer. E Jesus orientou os discípulos dele, falou: se vocês entrarem na casa, faça a saudação, que a paz esteja nessa casa. Se o homem de paz morar ali, fica a saudação com ele. Se não for de paz, retire a saudação. Quer dizer, não importa o que aconteça, faça a sua parte. Não importa o que aconteça, não pare no meio do caminho. Se você tem pensado em parar, se você tem pensado em desistir, o Senhor está chamando a nossa atenção. Não pare, cumpra a sua missão que eu coloquei nas tuas mãos para ser feita. Cumpra a sua missão, não abandone aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Independente da situação, você precisa se esforçar, você precisa cumprir, você precisa fazer como foi feito nos louvores aqui. Senhor, me esvazia, Senhor, me enche de Ti, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu dependo exclusivamente de Ti, então me usa, Senhor. Não podemos parar no meio do caminho, porque às vezes vontade dá. Eu já tive vontade de parar. Você já teve alguma vez ou só eu que tive essa vontade? Todo mundo tem, nós somos humanos. Vem aquela tristeza, vem aquela chateação, vem aquela coisa, você fala: para mim não dá mais.
Aí o Senhor vem e fala: não, meu filho, eu sou contigo, continua adiante, segue avante, porque eu sou contigo, eu tenho cuidado de ti, eu estou cuidando de você, porque a missão é minha. Então, independente da situação, queridos, cumpra a sua missão, não pare no meio do caminho, não abandone aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, não abandone, não pare. Siga adiante. É difícil, é complicado. Às vezes a gente não vê os resultados, mas não importa, nós não sabemos o que está acontecendo no coração das pessoas. O Senhor o sabe, o Senhor o sabe. Isso aconteceu comigo uma vez, eu era solteiro ainda, e eu estava fazendo um curso de administração de empresas, um curso técnico, e ali, numa determinada aula, a professora perguntou o que a gente, como é que foi? Ela perguntou, já faz tanto tempo isso, não sou tão velho assim, tá? Mas já faz tempo, alguns anos atrás aí, vai. E ela perguntou algo sobre religião, ou sobre o que a gente esperava, o que a gente pensava, e ali eu não perdi a oportunidade. Eu falei o que eu pensava, falei sobre Jesus, falei do testemunho da minha vida, do que Jesus havia feito na minha vida, e o que Jesus representava para mim. E ali, ponto, acabou a aula, legal. Passou-se um tempo, quando fomos fazer a formatura, um rapaz, colega de classe, chegou para mim, falou: olha, João Pedro, desde aquele dia que você falou tudo aquilo, rapaz, eu pensei bem e eu voltei para os caminhos do Senhor, e hoje eu estou firme na igreja. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, querido, a gente não vê o resultado. A gente prega, a gente fala, a gente testemunha, a gente quer ver as coisas acontecer. É óbvio, nós somos humanos, nós somos resultadistas, né? Nós queremos ver as coisas acontecer. Só que às vezes você vai lançar a semente e você vai se ausentar, a semente vai morrer, vai germinar, brotar, crescer e dar frutos, e às vezes você não vai nem saber. Às vezes você não vai nem saber. Pela misericórdia do Senhor, depois de alguns meses eu fiquei sabendo que aquele rapaz tinha voltado para os caminhos do Senhor e estava com o Senhor novamente. Aí você fala: e se naquela oportunidade eu não falo de Jesus? E se naquela oportunidade eu paro a minha missão no meio do caminho e não falo nada? Então nós precisamos, independente do que estiver acontecendo, cumprir a nossa missão. Mesmo que você ache que as pessoas ali não vão se interessar ou não vão querer saber, eu digo uma coisa para você: quando você fala do Evangelho, quando você fala do amor de Deus, quando você testifica com a sua vida, é o Espírito Santo quem vai trabalhar nos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E sexto e último ponto, para saber se eu estou cumprindo a minha missão: faça sua missão sem interesse, Deus é quem vai lhe recompensar. Verso de número 7. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Faça a sua missão sem interesse, Deus é quem vai lhe recompensar. Muitas das vezes as pessoas estão querendo a recompensa terrena, estão querendo a recompensa material, mas não é isso que o Senhor nos fala. Ele vai dizer o que, queridos? É Ele quem nos dá a recompensa. Qual é a maior recompensa que nós podemos ter? A nossa vida eterna, o nosso galardão lá no céu, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que forem fiéis a Ele, e anunciar, e testemunhar, e evangelizar a favor do reino de Deus. O fim não é receber nada como prêmio, apenas cumprir o chamado. A finalidade é você cumprir o chamado de Deus na sua vida, não é receber prêmios aqui nessa terra. As coisas que você tiver que receber, Deus vai te dar pela graça, não pelo que você faz. Isso é que se chama graça. Graça é favor não merecido. Ou seja, quando você recebe um presente, ele vem de graça, não te custa nada, você ganhou um presente, não é assim? Você pagou alguma coisa? Não.
Por quê? É um favor não merecido. Eu não merecia, mas eu recebi, eu ganhei. Isso é a graça de Deus. Deus faz as coisas por nós, não pelo que nós fazemos, mas Ele faz por amor, simplesmente por querer fazer por você. Então, não faça a sua missão com interesse, como nós vemos muitos falando por aí afora. Olha, você tem que fazer para Deus te abençoar, para Deus te dar. Não, Deus te dá, querido, sem você fazer nada. A graça é isso, é Deus te dar sem você mover uma palha. Agora, você tem uma missão para cumprir. Deus te chamou e te colocou para fazer uma missão. Essa missão você não pode ter interesses. Você tem que fazer apenas para cumprir o chamado. Não espere receber prêmios por isso. Não espere receber reconhecimento dos homens por isso. Saiba que aquele que está no céu, olhando por você, guardando você, esse sim tem reconhecimento na tua vida, esse sim sabe o que você está fazendo, e esse sim vai te recompensar lá no céu, lá na glória, que é isso que a palavra nos ensina. O nosso tesouro não está guardado aqui na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, não. O nosso tesouro é incorruptível e está lá na glória com o Senhor, esperando para quando nós chegarmos, lá nós vamos alcançar o nosso tesouro. Então, querido, faça a sua missão sem interesse. Saiba que se Deus tiver que te dar algo, Ele vai dar de graça. Ele vai dar por amor a você. Queridos, quantas coisas que Deus já me deu sem eu nem pedir, sem eu nem esperar, e Deus vai lá e faz. Mas eu não precisei fazer sacrifício, não precisei fazer nada. Deus dá. Ele olha para a tua vida, vê o que é melhor para você e te dá. Ponto. Agora, quando se trata de missão, querido, você precisa cumprir ela. Você precisa fazer sem interesse, sem esperar nada em troca. Faça sua missão sem interesse. Então vamos recapitular aqui para estar encerrando. Estou cumprindo a minha missão. Eu queria que o Ministério de Louvor cantasse esse hino novamente. Esse que nós cantamos por último aqui, pode ser? Já vou estar encerrando aqui e nós vamos louvar novamente para fechar. Para cumprir a minha missão, primeiro eu tenho que atender ao chamado. Ou seja, nós estamos dispostos? Quem está disposto a atender o chamado do Senhor? Nós temos que saber que a missão não é fácil. Vamos ter dificuldades, vamos ter adversidades, contratempos. Só que aquele que te chamou para esta missão, é Ele quem vai cuidar de você, já está cuidando de você. Terceiro, saiba que a missão não é sua, a missão é do Senhor. Não é para nossa glória, não é para nos promover, não. É Ele quem vai suprir, é Ele quem vai cuidar dos detalhes. Quarto, atente para o foco da missão. Foque no Evangelho, não é o que você acha, não é o que você pensa, não, é o que a palavra de Deus diz, é o que Deus quer, não o que eu quero. Quinto, independente da situação, cumpra a sua missão, não pare no meio do caminho, não abandone a missão. Se em algum momento você pensou aí de abandonar, se em algum momento você pensou em parar, muda esse pensamento, porque a missão é do Senhor, Ele colocou nas tuas mãos, porque Ele confia em você, Ele sabe que você está apto para fazer, faça, cumpra. E sexto, faça a sua missão sem interesse, Deus é quem vai lhe recompensar. O fim não é receber nada como prêmio, apenas cumprir o chamado. Para concluir, qual é a missão que Deus te colocou? Você tem cumprido ela? Cumpra a sua missão. Não se importe com os fatores externos. Faça aquilo que Deus te chamou, porque a missão é dele, não é minha nem sua. A missão é dele. Cumpra tudo aquilo que Ele tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.